Antes de mais nada, Resident Evil é hoje um produto multimídia. Mais do que isso, é uma franquia que se tornou capaz de caminhar sozinha, independentemente da mídia em que ela está originalmente exposta. E é nessa cultura transmediática que o Resident Evil Requiem se apresenta de uma forma muito distinta. O jogo dialoga e referencia frequentemente os filmes do Paul W.S. Anderson. O cinema desse diretor, que antes era tratado como um desvio menor dentro da franquia, agora parece ajudar a organizar a casa da Capcom. Mas essa não é a única referência que o Requiem carrega dentro de si, porque na verdade esse jogo ele se assemelha muito com um museu, onde diversos pontos da história da franquia estão ali expostos para serem observados. Tem uma parte na história de Requiem que você consegue explorar RPD. Nesse momento específico, mas não apenas nele, o jogo deixa de te pedir para matar e te pede para observar, contemplar. A delegacia na lore do jogo era antes de tudo um museu. Isso explica as estátuas e os diversos itens antigos que estão expostos ali. Só que uma coisa curiosa acontece em Resident Evil Requiem, essa delegacia ela volta a ter as feições de um museu tradicional. Ela passa a ser um espaço novamente de contemplação, um espaço memorialístico, onde nós vamos para lembrar de algo, não para necessariamente matar coisas igual nos outros jogos, né? Os inimigos dessa parte do jogo, eles não te oferecem um perigo real. Eles são parte dessa experiência de relembrar. E eu te dou um exemplo. Lembra do zumbi que a todo momento tentava pegar a máquina de lanches no Resident Evil 2? Ele tá de volta aqui, fazendo exatamente a mesma coisa. Inclusive, ele é um zumbi que se parece muito diferente daqueles outros que a gente enfrenta no decorrer do jogo, principalmente na seção do Leon, que acontece em Raccoon City. Os zumbis de Raccoon City, em que a gente enfrenta na seção do Leon, eles são antigos, empoeirados. Eles estão ali no estado bem complicado de putrefação. A gente tem também acesso ao escritório do Stars. O escritório que a gente visita no jogo 2, no jogo 3 originais, e que a gente volta aqui agora para observar alguns itens. Né? A gente tem o Cap da Jill que tá ali na mesa. A gente tem uma opção de interagir com ele, mas essa opção só serve ao jogo como um dispositivo de contemplação mesmo. Não há nada o que se fazer com esse objeto. E principalmente na entrada da delegacia, a gente tem aquela lendária máquina de escrever, que tá ali. Só que ela não tem a sua função. Ela é usada simplesmente como, novamente, um objeto de museu, um objeto que tem que ser contemplado. Muitas pessoas falaram que a RPD é um fanservice, mas não tá nem perto disso. Esse é um espaço que se assemelha muito mais a um museu, esse é um espaço de pensar e refletir sobre o passado da franquia. A narrativa do jogo do Leon é muito sobre isso. É muito de retornar ao passado e tentar lidar com problemas que ficaram inacabados. Ele volta a Raccoon City para tentar lidar com uma doença, com uma mutação do vírus, que vem justamente atacando as pessoas que estavam em Raccoon City. Então é um jogo que volta nesses traumas do passado e tentam resolvê-los dentro desse ambiente. Raccoon City, mais especificamente a RPD, serve justamente a esse propósito. Nesse sentido, a gente tem um armário. Um novo armário que não foi desbloqueado nos outros jogos, que não foi destrancado, mas que quando a gente consegue acesso a ele aqui em Requiem, dentro desse armário a gente encontra uma cópia do Resident Evil 1 e a gente encontra alguns outros jogos da Capcom. É um movimento metanarrativo que inclui o jogo dentro do próprio jogo, como se ele fosse um próprio dispositivo. Isso quebra completamente com a imersão, mas novamente a imersão aqui não importa. A gente tem um tofu gigante que anda pela janela e se esconde da gente. Um tofu que também faz parte da história do jogo. Toda essa sessão pode ser enxergada como fanservice, como uma quebra de ritmo, como inclusive um movimento de afastar a imersão do jogador, mas não importa, porque o efeito disso aqui tá muito longe disso. O efeito é justamente pensar na franquia e pensar na história que essa franquia carrega. E a gente tem um momento para isso. Um momento contemplativo dentro de um museu. Mas a lógica de museu de Requiem se expande para além dos jogos. Existem aspectos de encenação que organizam a narrativa como um todo e que não vêm necessariamente dos jogos. E aqui eu quero que você não se assuste, não fuja do vídeo. Mas a Alice, dos filmes do W.S. Anderson, ela influencia bastante os dois personagens desse jogo, tanto a Grace quanto o Leon. Desde o Resident Evil 4, o Leon se tornou uma máquina de guerra. No 6, ele elevou ainda mais essa característica dele em cenas insanas de ação. E agora em Requiem ele mantém essa lógica de desenvolvimento e ele se aproxima muito da Alice. Não se esqueça que em Resident Evil The Final Chapter, o último filme da série do Paul W.S. Anderson, tem uma cena de moto em que a personagem principal, Alice, está indo para Raccoon City
reencontrar o passado dela e resolver problemas que ficaram abertos desde o incidente. Essa cena funciona como um paralelo muito específico. Os filmes do Paul W.S. Anderson, eles não são blockbusters tradicionais. Eles têm uma linguagem muito específica que funciona em diálogo com os jogos o tempo todo. Quando eu falo em diálogo aqui, eu não quero nem me aproximar da conversa sobre fidelidade. Alice realmente é uma personagem que não existe nos jogos, mas ela acaba influenciando também os jogos. Ela foi influenciada pelas mecânicas e pela dinâmica de videogame dentro de um filme e agora ela influencia de volta. Grace é Alice no sentido do plot central, um plot de clones, um plot dessa pessoa escolhida que foi colocada numa posição de importância muito grande. O clone aqui, então, não é só um plot device, é uma metáfora. Tanto no filme quanto no jogo, o clone é uma metáfora dessa fragmentação da franquia e da identidade dessas personagens. A Alice não lembra quem ela é desde o primeiro filme, e essa é uma característica dos filmes do Paul W.S. Anderson. Os personagens são meros fragmentos. Alice talvez seja a personagem melhor desenvolvida, porque ela é protagonista, mas em cada filme você tem um núcleo de personagens que são completamente descartáveis. Os personagens de Resident Evil, os personagens secundários, com raríssimas exceções, são personagens extremamente descartáveis, que eles servem à jornada do personagem principal e depois no próximo jogo, tanto faz. Via de regra é isso que acontece. Lembra do Marvin, do Resident Evil 2? A gente tem também algo que funciona dentro desse museu, que é a trilha sonora. Um dos traços do Paul W.S. Anderson é fazer esse leve deslocamento entre o cinema de horror e um cinema mais voltado para ação. Esse movimento também aconteceu nos jogos. A partir do jogo 3, Resident Evil 3, apesar de ainda ter o controle de tanque, ele já é um jogo muito mais centrado na ação do que seus dois primeiros títulos. Resident Evil foi uma série que cada vez mais foi abraçando a ação, até chegar no ápice do Resident Evil 6, que dividiu muito o público, mas que abriu espaço para que os jogos voltassem à sua origem, com Resident Evil 7 uma pegada mais survival horror. Mas o Paul W.S. Anderson é um diretor de ação. E o que ele faz? Ele pega a trilha sonora dos 3 primeiros jogos, aquela coisa mais densa, aquela coisa mais soturna e carregada, e ele transforma para uma coisa mais voltada para o metal industrial. Muitos barulhos, muitos sons, mas uma coisa rítmica e que dá o tom da ação. E uma parceria, inclusive, que funcionou muito bem para dar essa formatação dos filmes, uma parceria que ele fez com Marilyn Manson na composição da trilha dos primeiros filmes. E aqui o jogo, ele serve inclusive para reabilitar os filmes. A Capcom parece entender muito bem que Resident Evil não é uma coisa única. No último vídeo aqui do canal que eu falei sobre Resident Evil Village, eu falei sobre a principal característica do Resident Evil ser justamente a adaptabilidade que a série tem no decorrer dos anos. Essa adaptabilidade, ela não tá dentro apenas dos jogos, ela também se encontra em toda a teia de obras que estão em outras mídias. Os filmes, eles não são descartáveis porque eles são diferentes dos jogos, eles são uma outra coisa. E aí a gente entra como essa reabilitação do cinema do Paul W.S. Anderson, que é um diretor que ele é tirado na cinefilia como um péssimo diretor, mas na verdade todo mundo tá errado. Anderson é um autor. Apesar de seus filmes serem vulgares, serem populares, ele é um autor. O Paul W.S. Anderson, ele adapta Mortal Kombat ou Alexander Dumas com a mesma vontade, com o mesmo ímpeto criador. Ele não enxerga essas obras sendo hierarquicamente superiores ou inferiores. Ele trabalha muito com uma lógica autoral própria. A mesma abordagem que ele dá para Resident Evil, ele dá para os Três Mosqueteiros. Seus filmes são muito frontais. Eles não têm nenhum tipo de nuance. Os personagens são basicamente um traço, e esses traços não são expandidos. Os filmes do Paul W.S. Anderson se afastam muito de uma lógica de construção de personagens mais tradicional. Ele está muito mais preocupado em pensar a cena, em pensar o plano, a mise-en-scène, do que pensar no desenvolvimento de personagens. Isso não é um defeito no cinema dele. Isso é uma lógica organizacional. Porque cabe a gente pensar, por que um filme que trata de personagens, um drama centrado em personagens, tem mais valor do que um filme de ação? De onde isso veio? Você consegue me dar uma resposta? E aqui a gente vai pensar num processo de adaptação de mão dupla. Da mesma forma que os filmes do Paul W.S. Anderson adaptaram os jogos, mas de uma maneira livre, os jogos mais recentes também adaptam os filmes de uma maneira tão livre quanto. Esse vai e vem entre perspectivas de Leon e Grace em Resident Evil Requiem e essa mudança constante de espaços, como se você fosse apresentado a uma lógica de encenação, uma fase, e você tivesse que vencer essa fase. Tanto que o PH do TV PH falou uma coisa que é muito verdade sobre o Resident Evil Requiem. Se você gostou de uma parte, aproveita, porque a parte seguinte não vai ter nada a ver com aquilo e aquela parte não vai voltar até o final do jogo. Então o jogo ele é separado em segmentos que são muito únicos, são muito individuais, como se fossem fases num jogo que não é de fase. E isso é a mesma coisa dos filmes do Paul W.S. Anderson. Os filmes são grandes fases, mas dentro dos filmes você tem pequenas fases em que a personagem ela tem um objetivo. Normalmente o grupo de personagens eles estão encurralados, eles precisam sair,
chegar até determinado ponto, e eles precisam de alguma forma lidar com esse ambiente hostil para atingir o objetivo, muito como o Resident Evil Requiem, toda a estrutura narrativa. Da mesma forma que o Resident Evil Requiem parece reabilitar o cinema do Paul W.S. Anderson, ele também parece reabilitar o sexto jogo da sequência. No outro vídeo de Resident Evil, eu falo sobre como que essa série, ela é toda inundada pelo camp, e como que o camp, ele tá intrínseco a toda a construção de Resident Evil, e aqui não é diferente. O Victor, o Wesker, a coisa dos clones, e olha só, como todos os elementos de Requiem, eles remetem ao passado, né? O Xeno, que é o novo Wesker, é uma adaptação do Wesker. É um jogo que olha pro passado da franquia o tempo todo. E esse passado, ele não se resume aos títulos e às entradas na franquia que a gente gosta. Inclusive o 6 tem suas dinâmicas nesse jogo muito claras. Todo o gameplay do Leon é muito parecido com a gameplay do Leon do Resident Evil 6. Inclusive, com um pouco menos de profundidade do que tinha no 6. O 6 era um jogo com as mecânicas muito mais profundas do que o Requiem, no sentido da ação. Adaptação não é um processo de replicação. Adaptação é um processo de criação de algo novo. E essa criação, ela pode motivar uma readaptação. O importante não é a proximidade do diálogo entre as obras adaptadas que determina a qualidade delas, mas é sua capacidade de expressar uma estética ou ideias que funcionem de maneira independente. Requiem é o jogo mais contemplativo da série, e normalmente contemplação não é algo que a gente pensa quando a gente fala de Resident Evil. Ao colocar o Paul W.S. Anderson e Resident Evil 6 dentro desse museu, o jogo transforma o que era descartável, o que era lixo, em patrimônio. Patrimônio a ser valorizado. O diretor, que foi por muitas décadas tratado como um desvio, como um erro na franquia, agora ele é tratado como uma peça muito valiosa, exposta. Igual aquelas estátuas que a gente encontra na RPD, Resident Evil é uma série que sempre soube se reinventar, sempre soube quebrar aquilo que era valioso para depois montar algo diferente, assim como uma boa adaptação faz. Mas antes de quebrar tudo, a gente precisa guardar algumas partes. Requiem fez isso.